Fala pessoal, se liga nessas dicas que eu vou dar para vocês aqui. Se você está vendo o vídeo na íntegra, é um vídeo completo, você está vendo que do lado direito eu tenho alguns tópicos que eu vou apresentar nesse vídeo. Mas se você está vendo pelo short, você vai ver talvez picado, você vai ver parte de cada dica. Mas posteriormente eu vou gravar um mini curso aqui no canal e vou disponibilizar para todo mundo. Então não se esqueça de curtir e compartilhar. Vamos para a dica. Olha, se você está usando o Linux, por vezes você precisa pegar um arquivo gigantesco e simplesmente precisa só de uma parte dele, ou da parte superior ou da parte inferior. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um exemplo, eu vou pegar o meu próprio histórico. Se eu der um history aqui, vai haver vários comandos. Tá vendo? Como está muito grande aqui, deixa eu pensar, fazer uma coisinha aqui. Eu vou simplesmente gerar um arquivo com várias linhas. Me dá um momento aqui. Pronto, voltando. Eu preciso de um arquivo com bastante linhas. Então o que eu fiz? Eu fiz temporariamente, dei um for, coloquei uma variável chamada num e criei 1000 linhas. Só que aí eu peguei, vim aqui, gerei um echo, imprimi cada linha e eu cuspi no arquivo. Nem era essa parte da dica que ia dar, mas tá vendo que eu tenho uma setinha aqui? Essa setinha simplesmente cospe essa linha que eu estou gerando para dentro do meu arquivo, tá? Só que eu gerei 1000 linhas. Vamos ver se tem realmente 1000 linhas dentro do meu arquivo? Eu vou usar um comando bem simples que tem aqui, que é o wc-l, e eu vou apontar o arquivo aqui, arquivo.txt. Se ele tiver 1000 linhas, ele vai me dar 1000. Se ele tiver só uma linha, que é o que é para ter, ele vai me dar só 1. Por que só tem uma linha, Thiago, se você mandou ele imprimir 1000 linhas? Porque eu usei a setinha para frente. Essa setinha para frente, ela cospe a saída para um arquivo, mas a última execução. Se eu abrir esse arquivo aqui, eu vou dar um cat nele. Lembrando que o cat é um comando para você ver um arquivo que é pequeno. Se o arquivo é muito grande, o cat não é a melhor solução. Na dica que eu vou dar mais para frente, eu vou mostrar que existe o less, existem outras formas. Mas vamos aqui. Eu vou dar um cat no meu arquivo, arquivo.txt, e ele vai ter só linha 1000. Mas espera aí, Thiago, tu mandou ele gerar 1000 linhas, não era para ter linha 1, linha 2, linha 3, assim por diante? Sim, era para ter desde que eu tivesse colocado um append. Esse símbolo aqui é o de output. Simplesmente eu estou jogando o conteúdo da linha no arquivo. Se eu quero manter as linhas anteriores, eu coloco o símbolo de maior que. Só que isso vai dar um problema porque ele vai começar com linha 1000, mas deixa eu só zerar esse arquivo. Eu vou simplesmente jogar uma linha vazia para dentro dele. Se eu der um cat nesse cara aqui agora, ele não tem nada, ele está vazio porque eu mandei simplesmente cuspir uma linha vazia para dentro do meu arquivo. Vamos agora gerar novamente isso aqui do jeito correto? Eu quero, só que ao invés de usar um símbolo de maior que, eu vou usar dois. Esse aqui simplesmente vai me dar um append, ele vai adicionar a linha atual e a próxima assim por diante. Vamos ver? Eu não posso dar cat agora mais. Por quê? Se eu der um cat, ele vai me dar todo o conteúdo do meu arquivo. Perceba que aqui eu tenho uma palavra chamada cat, tá? Esse cat é uma brincadeira que os desenvolvedores Linux criaram, e é o seguinte, temos um gato, tá? Cat, quem sabe inglês, sabe que isso aqui simplesmente é gato. Só que existe um truque, o seguinte, eu vou abrir mais um terminal aqui para mostrar para vocês. Pensa aqui o seguinte, você tem um gato, tá? Esse aqui, vamos dar exemplo aqui, esse aqui é um gato completo, com a cabeça, tá? E temos o corpo, tá? E temos o rabo do gato. Eu sou ótimo desenhista, então não repara não, tá? Isso aqui é um gato completo. Eu vou vir aqui, vou circular com... Isso aqui é um gato completo. Então temos o cat, tá? Só que os desenvolvedores Linux são muito engraçadinhos. Então o que eles pensaram? Pô, eu quero a parte de cima do gato, então eu tenho o head. E eu quero a parte de baixo do gato, então eu tenho o tail. Então, os desenvolvedores, eles são bem criativos. Então temos aqui o tail, tá? Que a parte inferior é a parte de baixo do arquivo, ó. Tail, vou aumentar aqui. Ficou estranho? Deixa eu colocar aqui, é o seguinte, temos o tail, que vai me dar a parte de baixo do arquivo, e temos o head, que vai me dar a parte de cima do arquivo. Então, fica bem mais fácil de vocês se lembrarem, olhando para essa referência aqui. Então, ficou muito grande, vamos lá. Pronto, aqui, ó, temos o head. E se você digitar cat, temos o gato inteiro. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, temos o gato inteiro. Cat. Deixa grande igual ao outro. Cat eu tenho o gato inteiro, tail eu só tenho o rabo, né? Só a parte de baixo do arquivo, e head eu tenho a parte superior. Isso fica bem bacana, vai ajudar bastante vocês a compreenderem como funciona a estrutura. Bom, meu desenho ficou maravilhoso aqui. Eu vou subir, depois eu mando para vocês na descrição. Por enquanto isso não é importante. Eita, deu um erro na hora de subir o arquivo. Não tem problema. Tudo bem, muitas requisições do meu arquivo, mas vamos lá. Agora que eu acabei de criar, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um arquivo. Como eu sei quantas linhas ele tem? Se eu der um WC -L, WC é word count, tá? O word count ele vai contar a quantidade de letras, de palavras, perdão,
que tem dentro do meu arquivo. Só que se eu falo, não, cara, eu quero que você me dê a quantidade de linhas e não a quantidade de palavras, ele vai me dar a quantidade de linhas. Então, WC-L aponta o arquivo, ele vai me dar quantas linhas esse arquivo tem. Perceba que ele me deu que tem 1001 linhas. Por que 1001? Porque no final do arquivo ele tem uma linha vazia. Esse efeito aqui, vou dar um exemplo aqui. Perceba que apesar de não ter conteúdo nenhum, ele tem uma linha aqui. Eu vou digitar alguma coisa, perceba que no final ele adiciona uma linha ao final. Essa linha é chamada de EOF, End of File, tá? É a linha final. EOF, vamos lá. EOF, End of File. Beleza? Essa linha aqui é simplesmente, ela representa que o documento terminou. No final, simplesmente, ela me dá uma quebra de linha, com esse contrabarra N, algo parecido com isso, tá? Então, isso aqui não é importante por enquanto, eu só precisava mostrar para vocês por que ele está me dizendo que tem 1001 linhas, sendo que eu mandei gerar somente 1000. Porque assim ele vai adicionar uma linha ao final. Show de bola? Pronto. Isso aqui ele vai cuspir o conteúdo que ele está gerando aqui dentro do meu arquivo. Perceba que eu gerei um for me dando de 1000, de 1 a 1000, e aqui eu simplesmente atribuí cada item desse aqui a essa variável num. Aqui eu estou dando um eco, gerando uma linha, vai aparecer o texto, linha 1, linha 2, linha 3, e para cada vez que ele incrementar esse arquivo, ele vai jogar dentro desse arquivo. Perfeito? Vamos lá. Eu sei que eu tenho 1000 linhas nesse arquivo. E se eu der um cat nesse arquivo, não é a melhor forma. Perceba o que vai acontecer. Ele vai simplesmente consumir todo o meu terminal. Vai ficar cheio, cheio, cheio. Olha só, estou rolando aqui com a bola do mouse, está subindo. Mas é muito ruim isso aqui, tá? Então como é que eu posso fazer? Eu quero pegar a parte de cima. Você se lembra do desenho que eu fiz, que ficou lindo, maravilhoso? O meu desenho era o seguinte. Se eu tenho o gato, O gato ele tem uma cabeça, tá? Vou só mostrar como exemplo aqui. Eu tenho o gato, o head e temos o tail, tá? Head sem o E, tá? Sem o E. Então temos cat, head e tail. Gato, o gato inteiro, tá? Opa, gerei uma nova janela. Vamos voltar aqui. Eu tenho o gato inteiro, somente a cabeça e somente o rabo. Se eu quero a parte de cima do documento, o que eu faço? Eu quero um head. Então, vou dar um head no meu arquivo. Então, olha só, ele me dá a parte de cima. Por padrão, ele vai me dar 10 linhas. No caso aqui, a primeira linha está vazia, porque eu mandei ele gerar uma linha em branco. Então, ignora isso aqui por enquanto. A primeira linha está em branco. O header está me dando as 10 primeiras linhas. Não sei se você reparou, se ele está me dando 9, mas porque a primeira está em branco, ele me deu uma linha vazia aqui, uma linha em branco. O head vai me dar as 10 primeiras. Ah, mas eu quero as 20 primeiras. Como eu faço? Coloco head menos N e coloco a 20. Por exemplo, vai me dar as 20 primeiras. Lembrando que a primeira está vazia, a número 1 aqui está vazia, então ele vai simplesmente me dar 19. Vamos remover essa primeira linha, só porque está muito estranho isso aqui. Vamos ao arquivo. Eu vou apagar essa linha, vou dar Ctrl X e vamos sair de novo. Agora, se eu dou o head, vou limpar. Lembrando que esse atalho que eu usei para limpar é só pressionar Ctrl mais a letra L, tá bom? Então, head menos 20 e o nome do meu arquivo txt. Então, linha 1, linha 2 até a 20. Se eu quero fazer, eu quero pegar as 15 primeiras. Então, 15 primeiras, ele me trouxe as 15 primeiras linhas. Tudo bem, se você falou que o head ele me dá a parte de cima do documento, a tail vai me dar as últimas 15, correto? Correto. Então, temos aqui 1999, 998, 997, e assim por diante, beleza? Então temos aqui as 15 últimas, mas espera aí, se eu colocar sem nada, ele vai me dar as últimas 10? Depende da configuração padrão do seu terminal, tá? No meu caso aqui, não necessariamente do terminal, do seu ambiente Linux, ou se você estiver usando o Windows, você pode utilizar o WSL, ou você pode usar também esqueci o nome do carinha lá. Tem um carinha que você instala com o Git Bash, por exemplo, que ele já vem lá pronto para você usar comandos Linux. Isso é muito legal, te dá muita possibilidade. Primeiro, eu tenho aqui com o tail. Por padrão, ele também está me dando 10. Então, vai 991 até 1000. 10 linhas. Pronto. Agora, eu quero pegar e fazer o seguinte. Eu já consegui pegar as 10 linhas. Eu quero pegar de parte a parte. Eu quero, por exemplo, conseguir subir e descer, navegar com ele. Como eu faço? É só você usar o comando less. L-E-S-S. Less é menos ou é pouco, dependendo da tradução que você for utilizar. Então, less, ele vai me trazer os arquivos. Lembrando que ele vai me trazer de cima para baixo, tá? Então, vai me trazer 1, 2, 3 e ele para no 30. No meu caso, tá parando no 30 por causa do tamanho do meu terminal. Se eu pressionar a letra Q, eu saio do less. Lembrando, eu vou usar o less, ele abriu, ele está aqui embaixo. Se eu quero sair, pressionar a letra Q, ele saiu.
Porém, se o meu terminal ficar menor, eu vou diminuir o tamanho do meu terminal e vou pressionar novamente o less. Perceba que agora ele me retorna 41. Então, esse número de linhas não é exatamente algo configurável, vai de acordo com o tamanho do seu terminal. Se o meu terminal aumentar, olha só, a quantidade de linhas vai diminuindo, porque ele vai se ajustar conforme a largura do seu terminal. Isso é bem legal, porque você tem um arquivo que você não sabe quantas linhas ele tem. Se você der um kart, ele vai jogar tudo na tela. Isso pode acabar até atrapalhando o buffer da sua tela e pode acabar congelando a sua navegação, beleza? Então vamos lá. Eu tenho essa brincadeira que eu fiz aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu pressionei less, pressionei aqui agora para sair, vou digitar less e vou dar um enter. Com o less eu posso navegar, olha só, pressionei a seta para baixo, no meu caso, dependendo do computador, você pode, dependendo da configuração, você pode usar page down, page up, dependendo você pode pressionar enter também, tá? Mas eu estou usando, no meu caso, só a seta para cima e a seta para baixo, estou navegando. Perceba que eu estou subindo e descendo, usando apenas a seta do meu teclado. Se você é um conhecedor de VI ou Vim, você consegue, por exemplo, fazer uma pesquisa. Eu vou usar a interrogação e vou colocar 91. Vamos ver? Olha só, ele pesquisou. Interrogação e digita o texto que eu quero. Eu vou colocar 98. Vou dar um enter, ele aparece lá para mim, lá em cima. Perfeito? Se eu der mais um enter aqui, ele volta para a próxima linha. Se você é um conhecedor de VI, você consegue fazer muito mais coisa do que eu. Eu não sou usuário de VI, apesar de usar Linux há vários anos. Eu não sou um cara do VI. VI é bom, mas eu não gosto de usar o VI. Simplesmente não me houve a necessidade, mas ele é bom, tá? Pronto, você não precisa saber VI, simplesmente pressiona Q e você sai do terminal. Já mostrei para você como funciona o less. Perfeito? Aqui do lado, se você está vendo sem o corte, você está vendo completamente a minha colinha, apesar de que eu mostrei mais coisas do que eu realmente coloquei na cola. Na cola tem só alguns tópicos que eu queria mostrar. Então aqui eu tenho o pipe head, perfeito? Eu vou mostrar para vocês o que é o pipe head. Me se liga numa coisa. Eu estou usando o head para ler o meu arquivo, correto? Mas agora, digamos que eu não tenho um arquivo realmente, digamos que eu tenho uma saída qualquer, tá? Eu vou pegar e vou dar um cat nesse cara aqui. Você se lembra que o cat simplesmente vai me jogar todo o conteúdo na tela, certo? Lembrando que o head só me mostra a parte de cima, o less, o tail me mostra a parte de baixo do arquivo e o cat me mostra o documento inteiro. Só que você não vai ler um documento inteiro de uma lapada só, tá? Digamos, por exemplo, que eu queira jogar todo o conteúdo na tela, mas eu só queira as primeiras partes. Eu posso vir aqui e usar o head com o pipe. Já mostro para vocês, tá? Perceba que aqui eu digitei cat. Se você se ligou na parte anterior desse vídeo, eu mostrei que com o cat ele joga todo o conteúdo na tela. E aqui eu digitei simplesmente pipe. Lembrando que isso aqui não é uma barra, não é uma contrabarra, é um pipe. É uma setinha, é uma setinha que fica normalmente em cima do Ctrl esquerdo, do lado do Shift no seu teclado. Normalmente você vai precisar pressionar Shift e a contrabarra para aparecer ele, mas você vai descobrir como funciona. O nome dessa setinha vertical aqui, essa barra vertical, é pipe, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui pipe, tô fazendo vários exemplos aqui do lado. Então, pipe head, olha só o que vai acontecer. Ele só vai me dar as 10 primeiras. Claro, isso aqui não é a mesma coisa de você realmente colocar o head aqui, porque quando você coloca o head, eu vou dar um cat com o head aqui e vou dar diretamente o head aqui. Vou apagar, vou mostrar ele aqui. Há uma diferença. Apesar de não parecer, a saída vai ser exatamente a mesma. O que aconteceu na realidade? Com o head eu fui e busquei somente as 10 primeiras. Com essa aqui, eu busquei tudo e só peguei as primeiras. Você compreende que existe uma diferença? Se isso aqui for um arquivo gigantesco, que ele tiver que ler linha por linha, se for um arquivo, sei lá, com partes binárias, sei lá, alguma coisa do tipo, ele vai jogar simplesmente tudo no terminal, jogar totalmente o stdout, pegar a saída completa, jogar no pipe, para o pipe receber na stdin, que é essa saída posterior ao pipe. Lembrando que primeiro ele executa esse lado, para depois executar esse lado, tá? Existe uma ordem, primeiro o da esquerda, depois o da direita. Show de bola? Agora que ele pegou isso aqui e jogou na saída, você tem o mesmo resultado, porém, é importante você saber que existe essa leve diferença, né, que pode ser grande, dependendo o tipo de tratamento que você vai ter com o arquivo. Esse pipe à direita normalmente é útil para uma saída real de arquivo. Digamos, por exemplo, que eu queira fazer um filtro somente com os arquivos que tem o número 9, por exemplo. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu quero fazer um grep, vou usar simplesmente o grep e vou pesquisar pelo número 9 aqui dentro. Vou colocar 9, eu quero pegar dentro desse arquivo somente as linhas que tem o número 9. Vamos ver? Perceba que ele me trouxe aqui, ó, várias linhas tem 9. Todas as dezenas, elas vão ter número 9. Vai ter 9, 19, 29, 39. Então eu busquei todos que tem o número 9.
Vamos fazer uma brincadeira diferente? Vamos colocar todos que tem 99. Já é menor. Perceba que eu tenho uma saída real de 99. 99, 199, 299. Eu fiz uma pesquisa usando o grep, tá? E isso aqui é bem útil em outras situações. Eu vou fazer posteriormente um vídeo só sobre grep. Grep é muito legal para você fazer pesquisa. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei pesquisando dentro de um arquivo. Agora, digamos que eu quisesse fazer essa pesquisa, ao invés de fazer por aqui, eu quisesse fazer com o pipe à direita. Eu vou vir aqui e vou fazer um cat, ó, cat, e vou recuperar ele aqui dentro. Eu vou dar um grep 99, por exemplo. Ele vai fazer o mesmo filtro. A diferença é que, como eu mostrei antes, o cat eu capturei o conteúdo e joguei para cá para filtrar do lado de cá. Tem o mesmo resultado, tá? Eu usei no outro com aspas, não faz diferença, tá? Tem o mesmo resultado. É importante você ter noção disso aqui, tá bom? Então eu já mostrei com o head, já mostrei com o head e com o tail, beleza? Vamos lá, vamos fazer o inverso. Vou mostrar aqui com o tail, que vai ter o mesmo resultado do tail antes ali. Então, mostrei no caso aqui, as 10 últimas. Se eu quisesse as 20 últimas, eu vou colocar menos N e colocar, por exemplo, 15, que eram as 15 últimas. Se eu quiser também, você pode colocar simplesmente menos e o número, vai ter o mesmo resultado, tá? Perfeito, tivemos a saída aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra história que é bem legal, que é usando o pipe AWK. AWK ele é muito útil, tem diversas utilidades, porém eu pessoalmente uso mais o AWK para tratar a saída. Por exemplo, digamos que eu queira os números, tá? Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma coluna que só tem a palavra linha e uma coluna que só tem os números, correto? Se eu quisesse, por exemplo, recuperar essa saída e trabalhar com AWK, poderia vir aqui e colocar AWK, eu vou diminuir um pouquinho para caber na tela, e eu vou colocar aqui print. Deixa eu só diminuir para fazer sentido aqui. Eu vou colocar simplesmente print e vou colocar aqui cifrão 2. Perceba que ele só me retorna os números, ele ignora a primeira coluna, tá? Eu vou vir aqui e vou dar um pipe antes dele, vou colocar mais um pipe só para ele me trazer as primeiras. Então, vou colocar um head aqui, em vez de ele trazer 1000, ele vai trazer só as primeiras. Perceba que agora eu usei um pipe, o head ele me traz as 10 primeiras. Depois eu coloquei mais um pipe e coloquei a AWK. Vou diminuir um pouco a letra aqui para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender o que eu fiz. Então, eu dei um cat no arquivo inteiro, dei um head, dei um AWK print. Isso aqui teria o mesmo efeito que isso aqui também. Só que, digamos, com o cat eu pego no documento inteiro, diferente do head, que eu só pego parte do documento. No caso aqui, eu poderia vir trocar esse cara, por exemplo, para o grep 99, que foi o exemplo que eu dei. Então, perceba que agora, dos 99, ele só me trouxe os números. Isso serviria de diversas formas, tá? Isso poderia ter vários elementos. Se eu tivesse um CSV, eu poderia fazer um tratamento, poderia fazer várias coisas para uma saída. No caso aqui, eu usei o print na posição 2. Se eu quisesse a primeira coluna, ao invés do número, eu quisesse realmente a palavra número em questão, sei lá, poderia colocar, ao invés de ser o 2, poderia ser simplesmente o número 1, que eu pego a primeira coluna. No caso, as letras, as palavras linha. Poderia ter várias coisas. Um exemplo aqui, eu vou colocar aqui nomes, ou vou colocar pessoas, tá? Pessoas, e agora eu vou colocar aqui TXT. E agora eu tenho aqui Thiago, e eu vou colocar assim, 80, 120. Vamos dizer aqui, por exemplo, que eu tenho o nome, tá? Eu tenho o nome, o nome, eu tenho a idade, e eu tenho o peso, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, Ana, 70, 90. Essa é pesadinha também. Sei lá, Pedro, 25. Nossa, Pedro com idade de 25 é meio estranho, né? Mas vamos lá. Temos aqui 45. Nossa, esse cara é magrelo. Não, vou colocar aqui 100, senão fica muito estranho. Pronto, saí, fiz uma leitura. Eu posso vir aqui simplesmente dar um grep, ou dar um cat, no caso aqui, perdão. Vou dar um cat nesse cara e vou só dar um cat puro nele. Percebe que eu tenho idade, peso e ano. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar a primeira linha. Como é que eu ignoro a primeira linha? Eu vou fazer simplesmente, no caso aqui, para esse exemplo ficar bem mais fácil, tá? Mas existem outros truques. Eu vou usar um head aqui, não, vou usar um tail, só que eu vou usar um tail com menos n de 3, só para me trazer as 3 últimas linhas, tá? Vou ignorar o cabeçalho, existem formas de você só ignorar isso aqui. Eu poderia simplesmente fazer um filtro, mas eu vou ignorar esse cara. Uma outra forma, outro truque bem mais simples, é simplesmente eu dar um grep menos v, e eu vou colocar aqui nome, tá? Perceba que ele ignora aonde tem a linha nome, resolve também meu problema. Eu vou vir aqui e vou simplesmente dar um AWK, vai ficar gigante aqui, deixa eu aumentar aqui, AWK, abro chaves e coloco print, print 1, vai me trazer somente print cifrão 1, perdão, digitei errado,
só vai me trazer os nomes, perfeito? Isso aqui já resolve bastante o problema. Eu simplesmente trouxe os nomes. Se eu quero trazer, por exemplo, o peso, eu vou usar cifrão 2. Eu quero trazer ali a idade, né? A idade, cifrão 2. Quero trazer o peso, cifrão 3. E pronto, aqui temos uma brincadeira. Eu poderia fazer, por exemplo, uma lista de e-mails, e aí eu fazer uma chamada para enviar um e-mail. Dá para fazer muita coisa legal pelo terminal. Então, eu mostrei aqui com o pipe, pipe last, pipe head, pipe tail. Isso aqui já é bacana pra caramba. Tem muita coisa legal que dá para você fazer. E logo, logo teria um mini curso aqui, se Deus quiser, no portal, também no portal, mas no canal vai ter um mini curso onde eu vou ensinar Linux. No meu curso do Zero Deploy, que é no outro canal que eu tenho, ele tem um curso completo, é um curso vitalício, você compra ele, no momento ele está, se não me engano, R$400, 400 e alguma coisa, ele está completo, lá vai ensinar de tudo, é um curso só, na verdade, é um pagamento só para diversos cursos. Front-end essencial, né, o básico mesmo do front-end, vamos para trabalhar com web, hospedagem, servidor, acesso a SSH, Git, PHP básico, PHP orientado a objeto, PHP avançado, com banco de dados, vai ter Laravel. Laravel é o que eu mais posso ensinar, que eu conheço pra caramba. Laravel básico, Laravel avançado, Laravel como para back-end, para API. Vai ter banco de dados, só um curso só de banco de dados, muita coisa bacana. Então, tá lá no meu outro canal, depois eu vou colocar o link aqui na descrição para você também. Então, mas eu vou colocar um mini curso totalmente gratuito no portal e nesse canal aqui também. Você vai conseguir pegar o que você precisa para o dia a dia. Só que eu mostrei hoje só alguns comandos, algumas brincadeirinhas, mas eu te recomendo que você dê uma olhadinha lá no portal, beleza? Um abração, fiquem com Deus. Se Deus quiser, mais material no canal já já. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.